Olá, seja bem-vindo a esse momento de troca. Agradeço muito você estar por aqui e a ideia é que vocês conheçam mais profundamente a minha jornada dentro das práticas integrativas aí, dos últimos 20 anos da minha vida, para que muitas vezes quando a gente percebe o movimento do outro, a gente fala, cara, então é isso que eu estou vivendo, olha só, então isso pode de alguma forma contribuir com vocês e verem, né, que toda jornada no fundo de transformação, ela começa com uma dor, ela começa com uma doença, ela começa com uma angústia, né? Nesse estágio atual do planeta a gente vai se transformando, que a vida vai espremendo a gente. E não porque a gente acorda de manhã e fala, quero evoluir, né? Então, a ideia é trocar com vocês, trazer para vocês mais profundamente o que aconteceu quase 20 anos atrás na minha história, a história da minha jornada. Eu não sou originalmente da área da saúde, eu fiz a parte de segundo grau técnico de informática, fui fazer estágio em banco, acabei migrando para a área financeira, depois fui fazer administração de empresas, acabei ficando, né, no mundo corporativo, fui funcionária, né, fui terceirizada da Caixa Econômica, fui funcionária da extinta Telemar, fui funcionária da Embratel e sempre nesse caminho muito do mundo financeiro. E aí, lá no ano de 2003, 2004, que eu estava concluindo, já no Rio de Janeiro, né, nesse período eu me mudo para o Rio, e aí já concluindo a minha faculdade em 2004, na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, e aí já no final eu começo a ficar doente, sentia muitos enjoos, passava mal, muitas tonteiras, mas não tinha nenhum conhecimento sobre isso, aliás, né, completamente leiga. A gente ia no médico, o médico dizia, você está com isso, você está com aquilo, dava um remédio, e eu não melhorava nada, às vezes piorava, aí voltava para o médico de novo, e passando muito mal, me sentindo muito mal, não compreendendo o que estava acontecendo comigo, e aquilo vai mexendo com a gente, né, porque você fala, meu Deus, eu aparentemente não tenho nada, mas eu tenho, mas eu não estou bem, eu estou numa crise, e eu fazia muitas matérias na faculdade, porque eu queria me formar logo, eu trabalhava muito, então, né, aquele perfil da mulher que resolve tudo sozinha, que é independente, e aí essa história dessa doença, né, e eu me lembro de ir aos médicos fazendo os exames e não tinha nada, eu me lembro de uma médica até que falou, olha, apesar de você ter feito todos os exames, as suposições, né, que eu tinha uma hepatite medicamentosa, por causa do anticoncepcional, outra falou, olha, se você pode ser, eu vou mandar você fazer um teste de gravidez, mesmo com anticoncepcional, se você estiver grávida, aí a criança vai nascer com defeito. Foram essas coisas que eu fui ouvindo e aquilo, né, me angustiando. Eu me lembro que na formatura, no dia da formatura, eu ia ser a oradora da turma e eu estava passando tão mal que eu não consegui, que eu pedi para uma amiga ir no meu lugar, porque eu falei, eu capaz de eu desmaiar lá, não consegui estar, mas eu vi nessa jornada muitas coisas negativas, né, assim, diante do não saber, que é o que a medicina me trouxe naquele momento. E aí, então, no ano de 2005, eu já tinha feito uma transição, saindo da Telemar e fui trabalhar na Embratel. Ali, né, era outro plano de saúde, então eram outros médicos, eu resolvi tentar novamente. E aí um desses médicos, então, detectou que eu tinha cálculos na vesícula, que eu deveria fazer a cirurgia, mas aí, entre esse período também, a minha vizinha que a gente chamava de baia, mas a minha vizinha de mesa, que é a Luz, que foi minha sócia há muitos anos, ela estava lá aprendendo reiki, shiatsu, porque ela já estava se preparando para se aposentar. E aí eu falo, gente, eu tô passando tão mal, e tarará, e tarará. E aí ela fala, olha, tem um negócio aqui que eu tô fazendo e tal, que pode te ajudar, se você quiser. Aí eu falei, bom, eu não sei o que nunca tinha ouvido falar em absolutamente nada em relação à energia, em relação... Eu falei, marca aí pra mim uma sessão, pelo amor de Deus, vocês podem me ajudar, né? Diante de toda a via crucis, eu não tinha conseguido um olhar que fosse coerente. Se isso aqui pode me ajudar, pode marcar. Eu não sabia nem o que era, pedi para ela marcar no primeiro horário disponível, e eu fui então receber uma sessão de Reiki Shiatsu. Eu saí da sessão já assim, impressionada, muito relaxada, no estado de, meu Deus, que é isso? Que é
uma calma interna, um silêncio interno, né? Acho que eu nunca tinha sentido aqui. E aí, então, no dia seguinte eu tive reações, né? Eu tive uma ligeira febre noturna durante uns 2, 3 dias. E aí eu continuei o tratamento. E eu me lembro que numa dessas sessões, ela me apertou um ponto no pé. E eu falei, ai, que dor, parece que tá me enfiando uma agulha. E aí ela diz, olha, Dani, isso aqui é um ponto da vesícula. Você tem alguma coisa na vesícula? E aí eu, como assim essa mulher sabe que eu tenho alguma coisa na vesícula? Porque eu já tinha sido diagnosticado com os cálculos na vesícula biliar e eu não tinha falado nada para ela. Então aquilo me impressionou, né? Me instigou a curiosidade e todos os efeitos que eu já tinha sentido também em mim. E aí eu começo a perguntar, mas que é isso, energia? Ela fala, olha, medicina chinesa, tem canais, né? Tem os meridianos onde circulam energia. Eu falei, gente, e fui, né? Aquilo foi despertando a minha curiosidade, E aí, então, eu comecei a pesquisar na internet. Naquela época, isso era final de 2005, início de 2006. Não tinha tanto conteúdo assim na internet, mas eu comecei a pesquisar. E aí, então, eu continuo o tratamento, na época eu estou fazendo um mestrado, né, de economia, por causa da intenção de toda a minha carreira, de toda a minha vida, né, então a ideia lá atrás era ser professora de faculdade, então desenvolver, né, toda a minha carreira dentro do mundo da economia, das finanças, porque a ideia era essa, o mundo corporativo, e dar aula em faculdade, que era a história da minha família, né, são muitos professores, todos nessa, é o normal, né, então, e obviamente eu queria dar um passo a mais, então era ser professora de faculdade. Eu então começo a perguntar, né, e o que é isso? Energia, tarará. Mas também muito estressada porque estava fazendo mestrado e a vida, né, muitas demandas, muitas coisas acontecendo. Não, aí em julho de 2006 eu tirei a vesícula, né, eu fui fazer a cirurgia, fiz a cirurgia, inclusive na época ele não era tão famoso, né, Dr. Paulo César Frutuoso, que hoje é um médico espiritualista que está trazendo o mundo espiritual para a medicina, né, com um trabalho brilhante. Então eu fui privilegiada, não conhecia ele, não conhecia nada, simplesmente ele estava lá na lista dos planos que faziam a cirurgia por videolaparoscopia. Eu escolhi ele, fui lá, marquei a consulta, conversei com ele, fizemos a cirurgia, foi lindo, tudo muito lindo, né, só agradecer. E aí então em julho eu tiro a vesícula e aí em setembro de 2006 eu faço a minha iniciação ao reiki. Então foi o meu primeiro contato com o mundo da energia, né? Eu brinco que sempre nas minhas turmas de reiki eu falo, eu fui morrendo de medo, eu não sabia o que me esperava, eu não sabia o que ia acontecer, né? Um medão, mas eu fui, enfrentei meus medos e fui, e aí recebi a iniciação sem entender muito, né? O que era aquilo e tal, mas vamos fazer a prática dos 21 dias, autocura, autotransformação, e eu, né, disciplinadamente comecei então a fazer o meu processo, e aí ali eu fui me firmando dentro de mim, fui ganhando força, minha saúde, meu corpo foi se modificando e me deu força, me deu aquela firmeza interna de algo que eu já estava querendo, que já era algo que estava no meu coração, mas eu, né, não tinha nem coragem de botar isso pra fora, que era largar o mestrado e estudar essas coisas diferentes aí, né, que hoje a gente chama de práticas integrativas, e que lá naquela época era medicina alternativa ou terapia alternativa, né, a gente chamava de terapia alternativa naquela época. E aí então eu criei a coragem, fui lá, mesmo contra tudo, contra todos, todo mundo dizendo que eu era maluca, que eu tava ficando doida, que nananana. Eu falei, não, eu vou fazer esse movimento. O mestrado, né, era um mestrado particular, eu já tinha gasto um bom dinheiro, mas eu falei, o dinheiro é meu, só eu ganho outro, mas eu preciso fazer isso, contra tudo e contra todos, contra tudo aquilo que até eu mesma acreditava, né, porque a minha razão dizia que eu devia seguir o caminho que eu já estava trilhando, mas o meu coração estava dizendo que não era ali, que eu tinha que ir nesse outro caminho um pouco, pelo menos. E aí eu falei, bom, eu vou experimentar, eu vou tentar, mesmo que eu me arrependa e volte depois, eu vou fazer esse movimento. E aí então, em outubro de 2006, eu tranquei o mestrado e me inscrevi num curso de acupuntura. A coincidência, né, que no dia que eu tranquei o mestrado, eu liguei pro curso de acupuntura e falei, quando é que vai ter uma turma? Tem uma turma? Aí eu me lembro da mulher falando assim, daqui 3 dias está começando uma turma nova. Eu falei, mais um sinal, né? Então me inscrevi no curso de acupuntura
estrutura, continuei minha prática de Reiki e assim começou. Quando eu comecei a fazer o curso, era 2 ou 3 noites por semana e comecei a estudar as outras coisas, a aromaterapia, o Reiki, o Shiatsu, comecei a estudar também a quiropraxia na época, o Seitai, né? Então passei esse ano de final de 2006, 2007 estudando, fazendo um monte de coisa, 2008. Aí em 2008 eu falei, não, agora eu preciso praticar para que eu possa ter uma estrutura interna para ver o que é isso na prática, né? Uma coisa você está estudando, a outra você está trabalhando com isso. E aí, então, em 2008 eu abri um consultório. Então, na época eu era funcionária da Embratel, abri um consultório dividindo com uma amiga, ela ficava com, né, o consultório durante o dia e eu usava à noite para poder fazer atendimento. E aí eu fiquei, em 2008, a gente passou um ano juntas dividindo nessa parceria, né, dividindo esse consultório. E aí em 2009, então, eu mudo de prédio, vou lá para a rua da Quitanda, onde eu estou até hoje, e começo então ali também nessa parceria, e eu vou fazendo mesmo, né, meus atendimentos e tal, e a coisa foi crescendo, mas ainda estudando, ainda, né, eu precisava daquele trabalho para me sustentar, e fui levando e fui aprendendo cada vez mais, fui aprendendo, fui praticando, fui gostando, mas ainda uma questão interna, né, daquela luta entre o racional e o coração, né, que atualmente as pessoas, todas as pessoas que estão à sua volta, dizem que você não, mas que o normal, que o certo, sei lá, seria você continuar aqui. Mas o teu coração, a tua alma fala, não, vem pra cá. Nossa, mas aqui são tantos riscos, né, aqui é tão inseguro, aqui você não tem nenhuma garantia do seu salário no final do mês, como é que vai ser a minha vida? E aí eu passei os anos seguintes, né, nesse movimento também de muitas mudanças internas, de muitas mudanças, né, da vida, dos relacionamentos e tal, até que em 2011 eu falei, não, agora chega, agora eu preciso dar o passo, eu preciso tomar uma decisão, porque aí eu já estava cansada, né, foram muitos anos, tanto na Embratel quanto no consultório, e aí eu falei, bom, agora é aquele momento da decisão, ou você fica só na empresa ou você fica só nas terapias, qual que você quer. E aí, mais uma vez, a vida contribuindo de uma forma muito bonita, eu tomei a decisão, então, sair de férias em janeiro de 2012, né, o início do ano, né, passei o último ano todo maturando aquilo, vendo as possibilidades, me preparando, e aí em janeiro eu tomei a decisão, né, a família, mesma coisa, você é doida, seu trabalho, você é maluca, toda a sua estrutura, toda a sua carreira, tudo que você, as suas seguranças e tal. E aí eu falei, mas não dá, tem horas, né, eu falo que naquele momento, pra mim, a angústia de estar lá foi maior do que o medo de sair. Então eu fiz esse movimento, né? Eu dei conta de fazer esse movimento. E aí então fui voltando de férias, né? Eu me lembro que eu sempre tirava férias junto com o carnaval, E aí eu já estava no Rio para poder passar o carnaval no Rio. E aí uma amiga me liga e fala, você tá sabendo? Eu falei, o quê? Tá tendo lista de demissão, eles vão ter que diminuir o quadro, né? Então estão fazendo lista. Eu falei, muito obrigada pela informação. E aí quando eu voltei de férias, né, na quinta-feira, no primeiro dia de trabalho depois do carnaval, depois do meu retorno às férias, a primeira coisa que eu fiz quando o meu gerente chegou foi marcar uma reunião com ele e disse que eu estava, né, tinha feito esse movimento, que todo mundo ali já sabia que eu estava, né, engajada nesse outro movimento da minha vida e que então, se tivesse lista, eu gostaria de ser incluída na lista para ser demitida. E aí ele falou, poxa, né, e tal, mas aí ele entendeu minha situação e gentilmente fez isso por mim. Eu sou muito grata também. E aí então foi assim, entrei na lista, fui demitida, foi muito bom, porque isso ainda me permitiu ter um tempo a mais de dinheiro para me manter ali enquanto não estava estabelecida. Mas a verdade é que depois também que eu saí, né, que eu estava disponível, que muitas outras coisas foram surgindo. Então, desde 2012, eu faço dedicação integral, eu vivo, respiro práticas internativas, aprendo muito. Nossa, não tem nem como dizer o quanto eu caminhei, né, nesses anos todos, graças a esses aprendizados que são tão bonitos dentro das práticas integrativas. E então, estou aqui, né, minha vida não foi uma transição de carreira fácil, né, foram, na verdade, 4 anos me preparando. Foi uma crise existencial, porque você está rompendo com o senso comum, né, com o senso, digamos assim, daquilo que estava estabelecido para ser. Então você tem que romper com aquilo para ir para um novo movimento, que é um movimento, além de tudo, desconhecido, né? Você não tem referência daquele caminho, né? Porque o mundo corporativo para mim era o mesmo
normal, foi onde meu pai trabalhou a vida inteira, se aposentou, o meu avô, então era um mundo comum, era um mundo normal, era um mundo que eu já sabia o final. E essa troca, né, que eu fiz, era um mundo completamente desconhecido, eu não sabia de nada como seria aquilo. Mas a vida lindamente vai conduzindo a gente. Então, desde então, estou aqui me dedicando integralmente. Amo o que eu faço. Gosto muito, cada vez que eu aprendo mais, cada vez que, né, não só por ajudar o outro, né, porque isso é muito bonito, mas por a gente poder ajudar a si mesmo também, porque esse equilíbrio, né, entre o ajudar o outro e ajudar a si mesmo precisa estar, né, todo aquele aprendizado que a gente recebe, poder também vivenciar isso, né, isso sim que é muito rico. Então, muito obrigada por você ter ficado aqui, acabou ficando longo, mas, né, a história é essa, não tenho como, né, esses detalhes são importantes, eu sei que muitas pessoas vivem essa angústia de ter, às vezes, querer mudar de profissão, mas quando eu também estou trabalhando com essas pessoas em processos terapêuticos, eu falo, olha, você quer mudar porque é a sua história mesmo, ou você quer mudar porque está ruim aqui? Porque se você quer mudar porque está ruim aqui, muito provavelmente você vai encontrar esse mesmo ruim aqui, porque são superações, né? A vida que é da gente é humildade e superação dessas travas. Então eu preciso saber se é uma trava ou se é só uma birrinha, né? Não quero isso mais, não gosto, não tá bom. Não, mas é dentro de mim. Então é olhar para isso tudo, né? E graças a Deus eu pude fazer isso tudo. E hoje estou aqui podendo contar para vocês essa história aí, que hoje, quando eu olho para trás, só agradecer. Então, muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui, e eu espero que a gente se veja mais vezes em outras oportunidades. Um beijo grande.